Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos ter uma aula bem trabalhada, porque é uma aula que nós vamos pôr atividade ali, ó, mão na massa, né? Nós temos algumas atividades aí na folha de vocês que nós vamos resolver aqui na aula de hoje com a professora, né? De todas as aulas que nós aprendemos até agora, né? Essas últimas aulas, então hoje nós vamos fazer atividades sobre isso. E o que serão essas atividades? Sobre o que é? Vamos ver aí na telinha? Então hoje nós vamos resolver problemas de contagem, nós vamos estabelecer relação entre área e perímetro e vamos determinar a divisão em partes desiguais e proporcionais. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mexer aqui, ó, com o nosso cérebro. Vamos pensar bastante para resolver os problemas. Vamos ver qual é o nosso primeiro momento? Então, o nosso primeiro momento são os problemas de contagem. Eu quero que vocês procurem aí na sua folha de atividades onde está o problema da bandeira. Acharam? Ótimo! Então, nós vamos resolver esse problema. No nosso caso aqui, a professora deixou já bem coloridinho, né? Onde vocês aí tá preto e branco, depois você pode até pintar. Mas aqui nós vamos resolver com essas imagens que estão aparecendo para vocês aí, coloridinha, azul, vermelha, verde, amarela e a branca. Mas vamos ver o que é o problema? Então vamos lá. Uma bandeira com a forma abaixo vai ser pintada utilizando duas cores dadas. Quantas serão as possíveis bandeiras? Então lembra dessa nossa aula que nós trabalhamos aí, os problemas de contagem, como é que a gente faz? Então, nós temos aí uma bandeira, nós temos que pintar de duas cores, que eu posso usar ali aquelas cores que estão aparecendo. Uma cor vai para o retângulo, a outra cor vai para o círculo de dentro. Lembrando que nós não podemos repetir cores, porque se são duas cores, eu não posso repetir a mesma cor, né? Senão não fica duas cores, tá bom? Pensem aí um pouquinho, a professora vai dar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver, que eu já volto para conferir. Vamos lá?
Conseguiram? Ótimo! Quem não conseguiu, mas tentou, mas ainda não conseguiu resolver? Vamos junto com a professora agora. Mas lembra que é importante colocar bastante esforço, porque é o esforço que você coloca que leva você a aprender. Combinado? Então vamos lá. A bandeira, então, vai ser pintada de duas cores. São duas informações importantes, né? E a pergunta é quantas serão as possíveis bandeiras. Então, olhando aqui, nós vamos ver, então, que se a bandeira vai ser pintada de duas cores, significa que uma cor será para o retângulo e a outra cor será para o círculo, né? E não pode se repetir a cor em ambos as figuras. Não posso repetir vermelho para retângulo e vermelho para círculo. Não posso. Tenho que usar duas cores diferentes. Então vamos pensar assim, se eu tenho essas 5 cores para trabalhar na combinação delas para pintar a bandeira, vamos pensar lá, eu vou ter o retângulo uma cor, que eu não sei ainda quanto que vai ser, né? O círculo outra cor. Quando eu combinar essas duas situações de cor de retângulo com círculo, multiplicando uma pela outra, eu vou ter o total de possibilidades. Vamos pensar que a professora, se eu tenho 5 cores, quantas cores eu posso colocar no retângulo? Ué, professora, posso pôr qualquer uma delas. Isso mesmo, então eu posso pôr as 5 cores ali no retângulo, qualquer uma das 5 cores. E no círculo? Ai, professora, também pode pôr qualquer uma. Sim, eu posso pôr qualquer uma, mas não posso repetir aquela que eu coloquei no retângulo. Então eu tenho que tirar essa cor do retângulo que eu peguei, que pode ser qualquer uma. Eu não sei qual é a cor que eu vou retirar, mas eu tenho que retirar uma. Então 4 menos 1 é... Desculpe, 5 menos 1 é 4, apesar de deu a resposta, né? Então 5 vezes o 4 é 20. Então eu vou ter um total de 20 possíveis bandeiras, né? Quando eu combinar essas cores aí. Observaram como é fácil de resolver esse problema aí pensando nessas combinações? Isso, né? Muito bem. Agora vamos para o nosso segundo problema. Achem lá na folha onde está o problema dos bichinhos de pelúcia. Acharam? Perfeito! Então vamos acompanhar com a professora aí? Vamos lá? Então, o problema dos bichinhos de pelúcia. Mariana faz bichinhos de pelúcia para vender. Ela possui 2 tipos de bichinhos, urso e cachorro, de 2 tamanhos, grande e pequeno. Para fazê-los, ela tem 3 opções de cores de pelúcia, amarelo, marrom e preto. Quantos bichinhos Mariana poderá fazer? Então, nós vamos ter que pensar com a nossa cabecinha e pôr o nosso pensamento para funcionar. Mesma coisa, combinando aí as cores, os tamanhos e os tipos de bichinho, nós vamos encontrar o total de bichinhos que a Mariana poderá fazer. Então, vocês vão ter 5 minutinhos para resolver, que eu já volto para conferir. Vamos lá?
Conseguiram? Ótimo, perfeito. Mas se você não conseguiu, não se preocupe, tá? Vamos acompanhar aqui com a professora, vamos olhar como é que a professora resolveu e aí depois você retoma a sua atividade. Feito? Ok, então vamos lá. No problema, nós temos que destacar aí as informações que nós temos, né? Então, 2 tipos de bichinho, urso e cachorro, 2 tamanhos, grande e pequeno, e as 3 cores, amarelo, marrom e preto. E a pergunta, quantos bichinhos a Mariana poderá fazer? Então, essa é a nossa resposta final quando a gente for lá para descobrir qual é o total que nós vamos precisar dos bichinhos. Muito bem, então se eu tenho 2 tipos de bichinhos, 3 cores diferentes e 2 tamanhos, nós vamos ter que combinar esses números aí. E como que a gente vai fazer isso? Bem, a professora vai mostrar para vocês aqui um jeito bem diferente de poder fazer essa combinação. Olhem aí na telinha. Olha, a professora fez uma árvore das possibilidades. O nome desse desenho cheio de risco, rabisco aí, é Árvore de Possibilidades. Então, olha ali, ó, bichinho de pelúcia, eu posso ter 2 tipos, cachorro e urso. Para cada um, tanto para o cachorro quanto para o urso, eu posso ter grande e pequeno. E para cada tamanho de grande e pequeno, eu posso ter 3 cores. Então, olha como é que a professora desenhou a árvore. Bicho de pelúcia que eu vou querer. Cachorro grande, preto, amarelo, marrom. Cachorro pequeno, preto, amarelo ou marrom. Urso agora, mudamos de bichinho. Urso grande, preto. Urso grande, amarelo. Urso grande, marrom. Mais possibilidades. O urso pequeno, outra possibilidade, com urso pequeno preto, urso pequeno marrom, urso pequeno amarelo. Então, ó, quantos ursinhos deu ali no total que vocês estão enxergando aí na árvore? Conte lá com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso agora calculando com números? Vamos lá. Eu tenho o bichinho de pelúcia que eu quero procurar, né? Quantos que eu vou querer? Quantos que eu vou poder fazer, melhor falando, né? Quantos que a Mariana vai poder fazer? Ótimo. Para isso, eu tenho que pegar o tipo, multiplicar pelo tamanho, que multiplica pela cor. Será que eu vou encontrar também nesse resultado número 12? Então, vamos ver lá. Eu tenho 2 tipos de bichinhos, cachorro e urso. 2 tamanhos diferentes, grande e pequeno. 3 cores, amarelo, preto e marrom. Se eu pegar 2 tipos de bichinho, multiplicar por 2 tamanhos diferentes, multiplicando por 3 cores, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olá, chegamos também na mesma resposta que nós colocamos na nossa árvore de possibilidades. Só que agora a gente fez a conta, né? Nós fizemos uma multiplicação ali, que é um dos princípios que a gente usa para descobrir aí o total na contagem, né? O princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo. Então, a minha resposta é: Mariana poderá fazer 12 bichinhos de pelúcia. Muito bem, viu como não fica nem um pouquinho difícil? Olha que a professora colocou 2 tipos diferentes de resolução. Eu posso fazer tanto pela árvore de possibilidades, ela é possível resolver sem problema nenhum, como também usando o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, né? Quando a gente precisa contar um conjunto muito grande, a gente multiplica. Desse jeito aí, fazendo as combinações. Claro que aqui a professora colocou um número pequeno, 12. Mas e se fosse uma indústria de bichinhos de pelúcia? E se eu tivesse muitas cores? E se eu tivesse diversos tipos de bichinhos? Não só urso e cachorro, mas se eu tivesse coelhinho, tartaruga, enfim, qualquer bichinho que eu pensasse. Então daí para fazer a árvore ia ficar bem complicado, né? Ia demorar muito, por isso que a gente usa o princípio multiplicativo, que é ele que nos dá rapidinho a resposta. Ok? Feito? Muito bem. Agora nós vamos para o nosso segundo momento, relações entre área e perímetro. Vamos lá ver o que nós vamos ter na relação entre área e perímetro? Vamos lá.
O problema, isso mesmo, um probleminha lá, ó, relacionando área e perímetro. Procura aí na sua atividade onde está esse problema. Acharam? Muito bem, então vamos ler com a professora. Calcule a área e o perímetro das figuras, que são quadriláteros, né? A seguir, sabendo que cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Depois preencha a tabela abaixo com os dados encontrados e tire algumas conclusões. Então é isso que você vai fazer. Você vai encontrar o perímetro e a área de cada um dos 4 quadriláteros, A, B, C e o D. E depois preenche ali naquela tabela abaixo. Mas lembrando que perímetro é o quê? Isso, contorno, muito bem. E a área é? Isso, a superfície, né? Então esses dois conceitos precisam estar bem colocadinhos aqui na minha cabeça para que eu possa resolver o problema. Vocês vão ter agora para resolver esse problema 3 minutinhos. A professora já volta para conferir. Vamos lá? Crianças, conseguiram? Ótimo, perfeito. Quem não conseguiu, sem problemas, vamos aqui com a professora. Relacionando então área e perímetro. Vamos calcular então a área de cada uma das figuras. Vamos primeiro ver as medidas que ela tem. Eu preciso saber as medidas dessa figura, né? Ver quanto que mede o contorno, quanto que mede ali. Eu preciso das medidas. Então vamos lá. Na figura A, eu tenho 4 de lado, né? 4 na largura e 4 no comprimento. Então é um quadrado. Toda vez que eu tenho uma figura que tem lados iguais, essa figura se chama quadrada. Muito bem, um quadrado. Vamos para ver as medidas da figura B. 4
de comprimento, 3 de largura. Então, é um retângulo. Muito bem, são figuras quadriláteras, mas com lados e tamanhos diferentes. Então, quando eu tenho um quadrilátero com ângulos retos de lados de tamanhos diferentes 2 a 2, eu tenho um retângulo. Ó, nós estamos usando aqui as propriedades das figuras. A figura C tem quanto de lado? 2 de largura, 8 de comprimento. Muito bem. E a letra D? 2 de largura e 6 de comprimento. Muito bem, agora a gente já olhou todas as medidas de cada uma das figuras. Vamos agora acompanhar o cálculo, né, da área e do perímetro. Bem, a figura A, 4 de lado, é um quadrado, então o contorno vale 4 vezes 4, 16. E a área também vale 16, só que em unidades diferentes. A área é 16 centímetros quadrados e o perímetro é 16 centímetros, porque 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16. Figura B, 4 de largura, 3 de comprimento, 3 de largura, eu vou ter 7 ali, vai fechando aqueles dois lados. 7 mais 7, 14. E 7 vezes 3, desculpe, 4 vezes 3, 12. Então, a área 12 centímetros quadrados e o perímetro 14. Letra C, figura C. 2 de largura, 8 de comprimento. Somando esses dois, dá 10. 10 mais o 10 que forma os outros dois pares, temos 20. Então, 20 de perímetro e 2 vezes 8, 16. 16 centímetros quadrados. E a letra D, 2 centímetros de largura, 6 centímetros de comprimento. Somando o 6 e o 2 dá 8. 8 mais o 8 que faz o segundo par, deu 16. 16 centímetros de perímetro e 2 vezes 6, 12. 12 centímetros de área. Então, aí estão as 4 respostas da área e do perímetro das 4 figuras. Observaram? Muito bem. Agora nós vamos preencher a nossa tabela, né? Na figura A, figura B, C e D. A figura A, 16 centímetros de área, 16 centímetros de perímetro, 16 centímetros quadrados de área e 16 centímetros de perímetro. Figura B, 12 centímetros quadrados de área, 14 centímetros de perímetro. Figura C, 16 centímetros quadrados de área, 20 centímetros de comprimento no perímetro. E figura D, 12 centímetros quadrados de área, 16 centímetros no contorno, no perímetro. Observando esses números ali, ó, 16 de área. Qual é o outro da figura A, né? 16 centímetros quadrados de área na figura A. Qual a outra figura que também tem 16 centímetros quadrados? A letra C, isso mesmo. Se elas têm a mesma área, elas têm o mesmo perímetro? Olhe lá no valor do perímetro para essas duas, o A e o C. Não, muito bem, não tem, ó. Um é 16, o outro é 20 centímetros. Então, não tem o perímetro igual, tendo a mesma área, né? Figuras tendo a mesma área, mas com perímetros diferentes. Agora, vamos observar o perímetro. São os dois perímetros que são iguais ali? Isso, a figura A, 16, e a figura D, 16 no perímetro. Será que ter o mesmo perímetro significa ter a mesma área? Vamos olhar aqui agora para a coluna do meio? Vejam lá, o perímetro da letra A é 16, da letra C, da letra D também é 16. Ótimo, 16 na letra A, 16 na letra D. A área das duas figuras são iguais? Não, então o que significa também que ter o mesmo perímetro não remete a ter a mesma área. Então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Nem sempre figuras de áreas iguais têm perímetros iguais. E nem sempre as de perímetros iguais possuem a mesma área. Muito bem, vejam quantas coisas a gente aprendeu aqui só com essa atividade, né? Relação de perímetro e área. Vocês aprenderam em casa essa relação? Ótimo, então pensando assim, que nem sempre ter a mesma área significa que eu tenho o mesmo perímetro. Figuras de mesma área podem ter perímetros diferentes, ok?
E o contrário também vale. Perímetros iguais não significa ter a mesma área. Pode ter a mesma área? Às vezes até pode. Pode ter alguma figura, mas, né, se elas tiverem medidas de lados diferentes, pode ser que as medidas de perímetro e de área também se diferenciem, ok? Muito bem. Agora vamos para o nosso terceiro momento da aula. Divisão em partes desiguais e proporcionais. Vamos ver o nosso problema? Ache lá então o problema da divisão nas partes proporcionais. Procure lá na sua atividade esse problema que está aparecendo aí na telinha para vocês. Acharam? Ótimo! Então agora nós vamos resolvê-lo, né? Vamos ver ali o que está dizendo? Na embalagem representada a seguir, há caixas de suco de laranja e de abacaxi. Sabe-se que 2 partes do total de caixas são de laranjas e 3 partes são de abacaxi. Quantas são as caixas de cada tipo de suco? Então, olha aí, tá muito fácil, não tá difícil. Olha para o desenho, vejam quantas caixas eu tenho ali, né, colocada ali na nossa disposição do desenho e separem 2 partes para um, 3 partes para o outro. Não tá fácil? Muito fácil, né? Ótimo, então a professora vai ficando aqui esperando vocês resolverem 3 minutinhos que eu já volto para conferir. Vamos lá? conferir com a professora. Claro que pode ser que vocês tenham feito assim bem simplesinho a resolução e tá tudo certo. Se nós encontrarmos a resposta,
igual a professora colocou aqui, que vai colocar, quer dizer, se vocês fizeram e acharam o mesmo valor, então tá correto, tá bom? Então vamos ver com a professora. Primeiro, as informações importantes que nós temos nesse problema. Do total de caixas que são de laranja, do total de caixas, né, 2 partes são de laranja. A professora até esqueceu de pintar 2 partes ali. 2 partes do total são de laranja e 3 são de abacaxi. Pergunta, quantas são as caixas de cada tipo? Bem, nós podemos resolver esse problema muito simples, porque nós temos ao total 15 caixas, né? Se a gente for contar ali, ó, 3, 5 vezes dá 15 caixas. Ótimo, se eu tenho 15 caixas, então o que eu posso fazer? Eu posso rapidamente encontrar a resposta, mas a professora vai ensinar aqui a fazer um cálculozinho também básico ali, ó. Vemos que há no total 15 caixas de suco e que 2 partes são de suco de laranja e 3 são de abacaxi. Portanto, temos que dividir o total dessas caixas por 5. Então, assim nós temos 15 divididos por 5, que são 3. Se eu tenho 2 partes de uma e 3 partes da outra, eu vou separar assim. Temos 2 partes de suco de laranja, 2 vezes o 3, que é igual a 6. Se temos 3 partes de suco de abacaxi, então 3 vezes 3 é igual a 9. Então, nós temos resposta, são 6 caixas de suco de laranja e 9 caixas de suco de abacaxi. Muito bem, não ficou fácil? Ficou, né? Ficou muito fácil essa atividade. Corrigiram tudo certinho? Não esqueceram de nada? Muito bem. Bem, crianças, lembrando aqui que esses problemas de divisão que nós aprendemos, divisão em partes desiguais e proporcionais, são problemas que a gente resolve usando bastante o nosso raciocínio. A gente não pode simplesmente dividir por qualquer coisa, nós temos que pensar. Vejam aqui, esse problema em específico nós tivemos um pouquinho diferente das aulas passadas, lembram? A aula que nós tivemos sobre divisão em proporcional, a professora falou muito do dobro, né? A quantidade dividida do dobro. Agora aqui eu tinha que dividir em 2 para 1, 3 para outro. Então, quando eu divido 2 para 1 e 3 para outro, juntando tudo dá 5 partes, isso mesmo. Aí eu divido o todo em 5 partes iguais. E eu separo 2 partes para um, 3 partes para o outro. Então, quando a gente trabalha com esse raciocínio de divisão proporcional, eu tenho que ter o tamanho do grupo, né, da divisão, tem que ser proporcional, ou seja, tem que ser exatamente, o conjunto unitário tem que ser exatamente igual, ou seja, eu tenho que dividir em partes iguais, depois separo as partes que eu quero para um grupo das partes que eu quero para o outro grupo. Entenderam isso? Então, quando a gente faz essa divisão, nós temos que ter esse raciocínio. E como a professora já falou para vocês várias vezes, a gente coloca no papel, a gente coloca a nossa ideia lá no nosso rabisco. Vamos acompanhar com a professora de pertinho essas ideias agora? Então, vamos lá. Então, vamos acompanhar com a professora essa ideia que a professora acabou de fazer com vocês no nosso problema, né? A professora trouxe aqui de novo o nosso aquário com os peixinhos que nós tivemos naquela aula sobre divisão, lembram? Então, a professora trouxe aqui, ó, peixinhos azuis e peixinhos dourados. Então, a professora vai colocar aqui vários peixinhos azuis e vários peixinhos dourados. Quando eu tenho um total de peixes aqui que eu quero dividir em 2 grupos, de modo que um grupo seja 2 partes, o outro grupo sejam 3 partes. Então, 2 para 3. O que eu faço assim, ó? A professora vai mostrar para vocês. Então, eu vou pegar um peixinho, 2 peixinhos azuis e 3 peixinhos dourados. Então, é isso, a relação está nessa situação aqui, ó. 2 para um, 3 para outro. Eu coloco mais 2 aqui, eu coloco mais 3 peixinhos dourados aqui. É essa relação que nós acabamos de ver ali no nosso problema, né? Quando nós trabalhamos com aquela ideia lá, que estava colocada no problema, que era das caixas de suco de laranja e abacaxi. No caso aqui dos peixinhos, nós estamos fazendo essa relação, 2 para 3. Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 peixes, né? Sendo 2 azuis e 3 dourados.
Um, dois, três. Então, 2 azuis, 3 dourados também. Nesse conjunto do todo, quantos peixinhos eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho... A professora vai puxar aqui um pouquinho do lado agora para escrever aqui na lousa, que a professora vai mostrar para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 peixinhos. Eu quis dividi-los, né, esses 10 peixinhos, em 2 grupos. Então, um grupo mais outro grupo. Nesses 2 grupos que eu dividi, eu tinha que ter uma quantidade de 2 para 3. A cada 2 peixinhos azuis, 3 peixinhos dourados. Quantos são os peixinhos azuis aqui no total de 10 nessa condição? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho de peixinhos azuis, eu tenho 4 peixinhos azuis. Você vai escrever aqui o número 4. Quantos peixinhos dourados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui agora 6 peixinhos dourados. Então, do total de 10, 6 mais 4 dá 10? Dá. Eu mantive essa relação de 2 para 3, 2 para 3 em cada uma das divisões? Isso. Então, essa relação é que nós fizemos lá nas caixas de abacaxi. E de suco de abacaxi e de laranja, só que lá nós tínhamos 15. Então, olha aqui, ó, a professora vai colocar aqui agora a divisão por 15 para vocês verem como é que foi. Então, se eu tinha, deixa a professora tirar aqui do ladinho esse que nós vamos usar mais. Se eu tinha 15 caixas de suco, eu dividi nessa condição de 2 para um, 3 para o outro, no total, eu observei lá que eu fiquei naquela condição com 9 de um, 9 de um e 6 do outro. Eu mantive essa relação, a cada 3 de um, 2 do outro, mas no total fechou suco de abacaxi 9, suco de laranja 6. Entenderam? Ótimo! Então vamos voltar com a professora lá na telinha. Muito bem! Visualizaram agora a ideia que foi dessa divisão dos sucos lá com os peixinhos na mesa com a professora? Ótimo! Então essa é a relação que nós fazemos a divisão proporcional. Espero que vocês tenham compreendido. Bem, meus anjos, tudo isso foi para a gente aprender o quê? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Hoje nós resolvemos problemas de contagem utilizando o princípio fundamental da contagem, que era o princípio multiplicativo. Estabelecemos relação entre as medidas de área e medidas de perímetro, percebendo que nem sempre figuras que têm a mesma área terão o mesmo perímetro, e vice-versa. E determinamos a divisão de uma quantidade em partes desiguais e proporcionais. Tudo isso a gente aprendeu na aula de hoje. Veja quanta coisa legal, não é? Então agora nós vamos ficando por aqui. A professora vai deixar vocês. Parabéns pelo seu esforço, continue assim e nós vamos nos ver lá na nossa próxima aula. Tudo bem? Um grande beijo e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Vamos lá? Olha só então o tema da nossa aula de hoje: Indumentárias religiosas. Que nome diferente, né? Indumentárias. Mas a gente já vai descobrir e você vai ver que é uma coisa bem simples. A gente já vai conhecer um pouquinho sobre essas indumentárias religiosas. Vamos ver então quais são os nossos objetivos de hoje? Conhecer diferentes indumentárias religiosas, perceber as diferentes formas de se vestir segundo as culturas e costumes religiosos, refletir sobre a importância da convivência harmoniosa em todos os lugares com todas as pessoas. E olha só, antes de nós conversarmos então sobre as indumentárias religiosas, que vocês já vão descobrir o que é, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada?
nós vimos, né, sobre os espaços e lugares sagrados, aqueles lugares que são importantes para cada religião, né? Nós aprendemos sobre os espaços que são importantes para que sejam feitos cultos, celebrações, práticas religiosas. Então, olha lá, ó, espaços e lugares sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, nós vimos na aula passada que os lugares sagrados não é qualquer lugar que pode ser considerado sagrado. São lugares onde um grupo de pessoas da mesma religião vão e escolhem aquele lugar e declaram que aquele lugar é um lugar importante para a religião deles. Então, ele se torna um lugar importante. E qual será que é a função de cada espaço e lugar sagrado que nós vimos na aula passada? Vocês lembram? É ter contato com o sagrado, com aquilo que é relacionado aos deuses ou aos líderes religiosos, né? Realização de práticas devocionais e rituais, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregações. Então, essa é a função de um espaço, de um lugar sagrado. E no espaço sagrado, no lugar sagrado, também estão as pessoas com suas indumentárias religiosas. Tá começando a perceber? O que então são essas indumentárias religiosas? Vamos ler juntos ali na tela? Olha lá então. Indumentárias religiosas são as vestimentas, ou seja, as roupas especiais usadas pelos líderes religiosos e pessoas devotas de uma fé, que significam muito mais do que uma declaração de moda. As roupas também são uma maneira de se sentir mais fortalecido em sua crença, mais perto de seu Deus. Então, descobriram? As indumentárias religiosas são a maneira, a roupa que cada líder ou cada representante religioso se veste, são as roupas que eles usam. Cada religião tem a sua roupa especial para que a pessoa possa estar participando de uma prática celebrativa, para que ela possa estar indo a um lugar sagrado. Existem os líderes religiosos das religiões que são identificados quando as pessoas encontram eles nos lugares ou andando pela rua até mesmo, aí eles falam, olha, lá vai um líder daquela religião. Por que que as pessoas conseguem identificar essas outras pessoas? Por causa das suas roupas. Eles caracterizam as suas religiões por meio das suas roupas, mostram a sua religião também por meio das suas vestimentas. Cada religião, né, a maioria delas, tem uma maneira assim específica de se vestir, tem alguns objetos que as pessoas usam na cabeça, no pescoço, no corpo mesmo, sapatos às vezes, ou às vezes não usam sapatos. Então é sobre isso que nós vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre algumas indumentárias, algumas vestimentas, roupas que algumas religiões usam, certo? E para isso eu pedi ajuda para uma professora bem legal. Olha só, nós vamos aprender um pouquinho sobre as indumentárias religiosas com a professora Giovana e ela vai explicar para vocês de um jeito bem legal. Sabia que os líderes religiosos perderam as suas malas no aeroporto? Então ela vai ajudar vocês a encontrar a mala de cada um e a roupa, a indumentária de cada líder religioso. Então, prestem atenção aí, fiquem um pouquinho com a professora Giovana e daqui a pouco eu volto para conversar um pouco mais com vocês, certo? O tema hoje é muito interessante, fala sobre as roupas, as vestimentas. E para trabalhar isso, eu trouxe os super-heróis. Os super-heróis, crianças, já vieram na nossa aula, já participaram conosco, trazendo os símbolos religiosos. E hoje, cada um desses super-heróis aqui trouxe um amigo. Vamos ver quais são? O Batman trouxe um representante do cristianismo. E eu vou contar para vocês que aqui é o Papa que está representando o cristianismo. O Batman também trouxe o representante do judaísmo, que é um rabino. Olha só!
O Homem-Aranha trouxe mais um amigo, que é o representante dos povos indígenas, o pajé. Vamos colocar ele aqui, bem bonitinho. E trouxe também a representante da Umbanda. Deixa eu colocar aqui na frente da mãozinha. E a representante da Umbanda, olha que linda que ela está. E a Mulher Maravilha? Quem será que a Mulher Maravilha trouxe para a gente conhecer? Ah, ela trouxe o representante do budismo. Ela trouxe uma monja, ou um monge se fosse masculino. E trouxe também o representante do islamismo, que é o sheik. Crianças, observem essas roupas, observem os detalhes. Eu gostaria de convidar vocês a olharem primeiro as roupas dos super-heróis. Quando os super-heróis se vestem para defender a humanidade, eles usam uma roupa muito especial. Cada um deles, através da sua roupa, desenvolve o seu superpoder e aí ajuda a recuperar o bem na cidade, no mundo, né? E hoje eles trouxeram os líderes religiosos para a gente também conhecer um pouquinho das roupas religiosas, que são as chamadas indumentárias religiosas, que são vestidas pelos líderes religiosos. E para vocês conhecerem um pouquinho, eu tenho que contar para vocês que eles foram fazer uma viagem. Todos esses líderes se reuniram, como é de costume, num congresso muito importante. E esse congresso tratava da igualdade, da fraternidade, dos direitos humanos. E eles estavam todos reunidos para chegarem num consenso de que a humanidade precisa caminhar para a paz. Quando terminou esse congresso, eles pegaram um avião. Esses líderes todos aqui são representantes das religiões brasileiras. Então eles vieram para o Brasil, pegaram o mesmo avião e vieram para o Brasil. Quando desceram no aeroporto, crianças, vocês não têm noção. Aquela bagunça de malas, todas aquelas pessoas, porque lembrando vocês que isso aconteceu antes da pandemia. Tá? Então eles estavam viajando com acesso ao aeroporto livre, então tinha muita gente lá e muitas malas. E quando eles desceram do avião, eles perceberam que as suas malas estavam todas sem etiquetas. Aí eles ficaram se perguntando como é que eles iam pegar as suas malas, como é que eles iam resolver esse problema. Os super-heróis logo já resolveram para eles. Chamem as crianças do Vem Aprender, eu tenho certeza que elas vão ajudar vocês. E aqui nós estamos para ajudar esses líderes religiosos a encontrar a sua mala. Mas para isso, em cada mala tem uma pista. E é uma pista que vai nos ajudar a conhecer um pouquinho da história desse líder, da história dessa roupa que ele usa para representar a sua fé. Vamos começar? A primeira mala que nós vamos identificar vai ser essa daqui. Como eles estão todos juntos, a gente pode abrir elas e pode manusear, tá? Então nós vamos abrir a primeira mala. E ela tem uma pista bem interessante. Diz assim, ó, ojá de cabeça. Então, o dono dessa mala usa um ojá de cabeça. Se vocês olharem aqui, todos os líderes, a maioria deles, tem uma representação na cabeça, né? Tem alguma coisa que cobre a sua cabeça. Ojá de cabeça é o nome de alguma dessas indumentárias que cobre a cabeça, mas nós ainda não sabemos qual é. Vestido branco. Agora, se vocês observarem os líderes, vocês já vão poder eliminar aqueles que não estão de vestido branco. Ah, muito bem, olha só. Vestido branco, quem veste é a Mãe no Santo, a representante da Umbanda. E ela usa também as guias. Olha aqui, ó, no pescocinho dela. As guias representam que ela é uma pessoa responsável pelo centro da Umbanda. E ela tem o conhecimento dos ancestrais e ela pode passar as informações necessárias e fazer todas as giras que são necessárias na Umbanda. E essa ojá de cabeça ela usa para se proteger durante as orações e as oferendas.
E ela usa um tecido para confeccionar isso aqui de 3 metros de comprimento. Olha que legal, um tecido bem maleável assim, e ela vai tecendo, vai enrolando na cabeça, e cada mãe no santo tem um jeito diferente de enrolar o seu tecido na cabeça, ok? Olha, uma história muito interessante sobre a Umbanda, isso é cultura, né? Sobre a Umbanda. Vamos para a próxima mala, para ajudar esses líderes a encontrarem? A próxima mala diz assim, ó, cocar e pintura corporal. Quem dos líderes aqui que usa um cocar e usa pintura corporal? Claro, só podia ser um representante dos povos indígenas. Opa, tá aqui, ó. Então, o representante dos povos indígenas usa um cocar e a pintura corporal. E eu vou contar para vocês que esse cocar é feito com penas, né? Que ele envolve um ritual. Primeiro a caça do animal e depois a pintura da pena. E eu estou representando aqui hoje, eu desenhei aqui, fiz para vocês, o representante dos povos Tupi-Guarani. E na pintura corporal eles utilizam elementos que lembram a pintura a pele da cobra. Então são os retângulos e os círculos. E essas linhas retas representam o caminhar da cobra. E quando vocês observam essa pintura, vocês percebem que o pajé, cada vez que ele tem uma intenção, ele faz uma pintura diferente no corpo dele. Se ele quer o conhecimento, ele faz um tipo de pintura. Se ele quer recuperar uma doença, né, procurar a cura, no caso, o remédio para aquela doença, ele pinta de outra forma o seu corpo. Então, a pintura corporal expressa muito a religiosidade, as práticas, né, dos povos indígenas. Temos mais malas perdidas, olha aqui, vamos ver de quem que é essa. Quem será? Olha só, kimono marrom. Qual desses líderes está usando um kimono marrom? Vocês podem me mostrar? Ah, que coisa mais linda! É esse líder aqui, olha. E esse líder usa um kimono e está descalço. Observem aqui, ó. Vocês sabem por quê? Porque os monges, quando eles fazem o seu estudo para se tornar monge, eles abdicam da sua vaidade, né? Eles fazem a prática do desprender-se. E quando eles fazem isso, eles ficam mais humildes, né? Então eles usam um chinelinho, usam uma meia, bem tranquilo, não usam sapatos, nada muito rebuscado. E essa parte de cima aqui, ó, que a prof vai até tirar para vocês verem, chama-se coromo. O coromo tem uma curiosidade muito importante. Lembrando que eu estou falando para vocês sobre o Zen budismo, tá? Porque existem vários tipos de vertentes budistas. O Zen budismo, quando as pessoas estão estudando para se tornarem monges, eles vão confeccionando esse coromo durante o seu estudo. E quando ele fica pronto, é porque eles estão prontos para ajudar, né, a pregar os ensinamentos do budismo. E para se tornar um budista, ele precisa estudar muito. Então, quando ele está estudando, o roupão dele é azul. Depois, quando ele já pode ensinar os outros, ele é marrom, como é o caso dessa monja aqui. E ela já é uma professora do budismo. E quando fica preto, quando ela se torna uma líder espiritual, né, uma líder maior dentro do budismo, ela usa um kimono preto, tá? Temos mais malas para descobrir de quem serão. Nossa, quantas malas, hein? A batina é uma roupa. Então vejam os líderes que nós ainda não conhecemos, não achamos a mala, e percebo qual que tem uma abatina, que é uma roupa comprida que veste por cima da outra roupa. Também tem mais uma coisa que vai nos ajudar. Esclavina, que é uma capa pequenininha. Uma capa que vai por cima da outra roupa. Não ajudou nada ainda? Tá difícil, né? Temos bastante líderes que usam uma capa, né? Vamos lá. Agora eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Cruz de ferro. Qual dos líderes está usando uma cruz de ferro? Isso mesmo, o líder do cristianismo, que aqui está representado pelo Papa.
quando vocês veem essa representação aqui, eu coloquei algumas coisas da história do cristianismo. Os sapatos vermelhos representam os cristãos que foram mortos, sacrificados pela sua fé. Então, para vocês entenderem que já houve muita intolerância religiosa no mundo. As pessoas já foram mortas, né? Muitas pessoas já foram mortas por professarem uma fé diferente de outras pessoas. Como isso não é legal, a gente precisa conhecer a história para aprender a respeitar. Por isso nós trouxemos aqui as indumentárias religiosas. E vocês percebem também que a cruz de ferro é o símbolo principal do cristianismo, onde está Jesus Cristo, né? Então essa mala é do Papa. E eu trouxe uma curiosidade bem importante para vocês sobre o Papa. Ele usa o solidel, que é essa touquinha aqui pequenininha, mas ele também usa uma outra touca maior, um capuz, né? Uma outra cobertura sobre a cabeça que chama-se mitra. E durante as solenidades ele pode retirar essa mitra às vezes, tá? Então quero mostrar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o cristianismo, tá? Mas ele não tira o solidel fica por baixo, perceberam? Alguém ficou sem mala? Sim, ó, temos mais uma mala aqui. De quem será essa mala? Vamos lá, rapidinho para descobrir de quem é essa mala. Talite. Talite diz alguma coisa para vocês? Chale com franjas. Chale com franjas faz alguma referência para vocês? Qual desses líderes está usando um chale com franjas? Muito bem, o líder do judaísmo, que é o representante aqui, o rabino. E o rabino está usando um chale com franjas porque durante as orações eles colocam essa franja, porque durante as orações eles colocam o chale que é para eles ficarem focados na sua oração. E eles usam também a kippá, que é essa touquinha que é uma proteção na cabeça. E olha uma curiosidade importante que eu trago para vocês. Os judeus usam a kippá, alguns judeus, durante o dia todo. E alguns usam a kippá até enquanto dormem. Olha só, é um sinal de que a presença de Deus está na vida deles e que existe alguém maior do que eles, né? Então a pessoa entende que o poder de Deus está sobre ela. O poder de Deus é maior do que qualquer coisa na sua vida. Muito bem, essa mala já tem dono. Opa, temos mais uma mala perdida aqui. Quem será que é o dono dessa mala? Vamos lá. Roupa árabe. Qual desses líderes está usando uma roupa árabe? Agora que a gente já descobriu, né, quase todos, ou todos praticamente, a gente sabe que quem está vestindo uma roupa árabe é o representante do islamismo. Muito bem, aqui por baixo da capa vocês podem observar que ele está usando uma roupa normal, mas é uma roupa com tecidos árabes, né, uma calça e uma camisa. Ele usa uma touca de cabeça branca e usa uma abaia, que é essa capa que vai por cima dele. E essa abaia também vem para colocar ele numa posição, né, de quem está fazendo as orações, de quem está servindo, de quem está professando a sua fé sem a roupa do cotidiano, né? É uma roupa, um traje que vai por cima da roupa. Então nós conseguimos identificar todas as malas de todos os líderes. Olha que beleza, descobrimos todos os donos. Gente, tá sobrando uma mala aqui, ó. O que será que tem nessa mala? Será que nós podemos abrir? Vamos abrir, né, já que tá tanta mala aqui. Olha, o que é isso aqui? O que é isso? A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Nossa, que frase mais linda! Olha, fala tudo sobre o que nós aprendemos hoje. A diferença faz com que a gente aprenda, olha quanta história de cada religião nós aprendemos um pouquinho. E a diferença faz com que a gente aprenda, com que a gente compreenda que as pessoas podem se vestir de maneiras diferentes, podem professar a sua fé da maneira como eles estão acostumados dentro da sua religião, seguindo a sua religiosidade. Então a nossa palavrinha da nossa aula hoje é respeito. Vou tirar aqui da nossa mala e vou deixar aqui, ó. Respeito fica guardado no nosso coração.
E a partir do momento em que você respeita todas as pessoas, você está com o seu coração aberto para novas conquistas, para novas aprendizagens. Viram aí? Que legal, né? Quanta coisa nós aprendemos sobre a roupa de cada líder religioso ali com a professora Giovana. Vocês ajudaram ela a encontrar as malas perdidas? Que joia! Então nós vamos agora colocar a nossa mão na massa para ver se a gente conseguiu aprender bem sobre cada indumentária que ela nos mostrou hoje. Você conseguiu? Então vamos lá? Vamos colocar a nossa mão na massa? Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. A folha de atividade que vocês receberam da escola, o lápis, a borracha, lápis de cor, alguns papéis coloridos, a tesoura e a cola, certo? Então separa aí esses papéis coloridos, pode ser pedacinhos de papel colorido que você tenha, pedaços de papel até de bombom, de bala, até grãozinhos se vocês quiserem, de feijão, de milho, coisas que dê para vocês usarem a criatividade e fazer uma colagem bem bonita, certo? Separa aí 1 minutinho para separar. Joia? Pegaram aí? Então vamos lá. Vamos para a nossa atividade número 1. Olha lá. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Observe a descrição das indumentárias de cada líder religioso e complete corretamente os números correspondentes. Então vocês vão ler o que está ali descrito na primeira coluna. Cada número tem o nome de uma religião, que vocês viram com a professora Giovana na aula. E aqui do ladinho tem como cada um se veste, tá descrevendo como cada um se veste, como que é a roupa de cada um. Só que aqui tá tudo fora de ordem, não tá na mesma linha, ó, não é. A Umbanda não veste cocar na cabeça e pintura corporal, tá fora de ordem. O que vocês vão ter que fazer? Vão ler lá, ver qual que é o número e vão encontrar aqui e daí colocar o número no lugar certo, tá? Então, lê com atenção, 4 minutinhos para fazer essa atividade, daqui a pouco a gente corrige.
Fizeram lá? Acharam difícil? Fácil? Acho que é fácil, né? Vamos então corrigir juntos. Você vai acompanhando aí, vendo se você acertou. Então nós temos lá, número 1, Umbanda, que é a mãe de santo, como a mãe de santo se veste. 2, cristianismo, como o Papa se veste. O judaísmo, como o rabino se veste. O número 4, islamismo, como o sheik se veste. A religião indígena, como o pajé, né, o líder religioso dos indígenas, se veste. E o budismo é o número 6, como o monge se veste. E aqui do lado nós vamos ter que descobrir cada um colocando os números. Então olha lá, no primeira linha ali, cocar na cabeça e pintura corporal. Quem será que se veste assim? Com esses adereços, com essas pinturas no corpo? Isso, muito bem. Opa, já apareceu um ali. Muito bem para quem colocou o número 5, que é o pajé da religião indígena que se veste assim. O segundo ali, ó, kimono, que pode ser preto, marrom ou azul. A professora Giovana explicou sobre essa diferença para vocês, né? Sobre a cor do kimono, daquela túnica comprida. Quem que se veste assim? Isso, o budismo, o monge, né? Na religião budista, se veste com o kimono assim. Capa chamada de batina, cruz de ferro no peito e uma cobertura na cabeça chamada de mitra. Quem será que se veste assim? Vocês lembram? Que usa uma batina, uma cruz de ferro no peito. Quem será? Isso, é o Papa, né? No cristianismo, na vertente católica, né? O Papa se veste assim. Ali o próximo, vestido branco, protetor de cabeça e colares no pescoço, que são chamados de guias. Quem será que coloca um vestido branco, comprido, que coloca um protetor na cabeça e vários colares no pescoço, que vocês viram lá com a professora Giovana? Muito bem, para quem colocou, olha lá, mãe de santo da Umbanda, né? Se veste dessa maneira. O próximo, chale com franjas e um chapéu chamado quipá. Quem será que veste o chale? Vocês lembram? Olha lá, número 3, o rabino lá da religião do judaísmo. E por último, capa árabe chamada abaia e touca branca, né? Uma touca branca e uma capa árabe. Quem será que se veste assim? Qual líder religioso? Olha lá, é o sheik no islamismo, certo? Acertaram aí? Conseguiram mais ou menos? Acho que tem certeza que sim, né? Muito bem, vamos para o número 2. Olha lá o número 2 então. A partir do que aprendemos hoje sobre as indumentárias religiosas, escolha 3 religiões das quais você achou as roupas mais interessantes e monte-as nos bonequinhos abaixo. Você pode desenhar e também colar pedaços de papéis ou materiais diversos. Use sua criatividade. Não esqueça de escrever o nome de cada religião que está representando. Então ali nós temos, né, esses 3 bonequinhos e vocês vão pensar em 3 religiões dessas que vocês conheceram hoje na nossa aula. Vocês vão pensar nessas 3 religiões que vocês acharam mais interessante a roupa, a maneira deles se vestirem. E vocês vão reproduzir, vão representar essas roupas nesses bonequinhos. E não esqueçam de escrever embaixo aqui, ó, o nome da religião que vocês estão representando. Coloca lá, por exemplo, professora, eu vou fazer a religião indígena, eu vou fazer o pajé, como os indígenas se vestem. Nesse primeiro aqui, então, vai escrever lá, religião indígena. Professora, esse aqui eu vou fazer o Papa, lá do cristianismo. Então, vai escrever lá, cristianismo, o Papa, né, da Igreja Católica. E o outro lá que você gostou mais. Pode ser qualquer um, a professora só está dando exemplos, tá bom? Você vai começar essa atividade, eu sei que ela demora um pouquinho mais, a professora vai dar 5 minutos. Se não der tempo de terminar nesses 5 minutos, quando acabar a aula, vocês finalizam, certo? Pode usar diversos materiais, use a tua criatividade. 5 minutinhos.
Fizeram aí? Conseguiram terminar? Ainda não? Então, se você ainda não conseguiu, termina, né? Quando acabar a aula, leva para a professora na escola olhar, corrigir, ela vai gostar muito, tenho certeza. Muito bem, então gostaram da nossa aula de hoje? Vamos ver se nós alcançamos os nossos objetivos? Conhecemos diferentes indumentárias religiosas? Sim, né? Percebemos as diferentes formas de se vestir segundo as culturas e costumes religiosos? Conhecemos, né, várias maneiras de se vestir diferentes. Refletimos sobre a importância da convivência harmoniosa em todos os lugares com todas as pessoas? Sim, né? Ainda a professora Giovana comentou ali na última mala que ela tirou, né? Na última mala que ela estava lá procurando de quem era, ela comentou sobre o respeito, que todas as religiões devem ser respeitadas, a maneira de se vestir de cada religião deve ser respeitada. Então é muito importante sempre o respeito para que a gente possa construir sempre um mundo melhor. Olha lá, a professora bem feliz. E vamos terminar juntos, então, lendo a nossa frase da aula, para a gente finalizar bem bonito a nossa aula. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijão para você e tchau, tchau. Até a próxima. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, em nossa aula do Vem Aprender, teremos participações muito especiais. Os vencedores do concurso cultural do aniversário da cidade, o concurso cultural de desenhos, frases e poesias da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, que tem como objetivo fomentar a leitura, a escrita, assim como incentivar as práticas de cidadania e amor pela nossa cidade, oportunizando assim o reconhecimento de talentos da Rede Municipal de Ensino, onde participaram alunos, serventes, merendeiras, auxiliares de merendeiras e escriturários das unidades escolares, escolas e CMEIs. Foram premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria: desenho, frase e poema, das escolas e CMEIs, e serventes, auxiliares de merenda, merendeiras e escriturários na categoria poema, conforme tudo que foi anunciado no edital. E aí, vamos conhecer os vencedores? E agora nós vamos conhecer na categoria poema as premiadas, que são as nossas merendeiras. Olha lá, em terceiro lugar, nós temos a Cleoneia Aparecida Piotrowski. Ela é da escola Judite Macedo Silveira. Olha lá, Cleoneia. E aí, vamos ouvir o poema da Cleoneia? Ponta Grossa, a princesinha dos Campos Gerais. Lugar abençoado pelas belezas naturais. Lugar de alegria, com tristeza sem fim, com problemas em todo lugar, mas é maravilhoso para se morar, com etnias de todos os lugares, a felicidade me faz embalar. Ponta Grossa, abençoada com tantas maravilhas, de Vila Velha a um simples arroio, com o brilho da Lagoa Dourada, a bênção do Rio São Jorge. Ponta Grossa, cidade maravilhosa para se morar. Parabéns, Ponta Grossa. Cidade abençoada, muito alegria, muitas tristezas, muitas construções, muitos futuros para nós. Também gostaria de agradecer a equipe da escola Judite Macedo Silveira pelo apoio, pela determinação, o incentivo com nós para a gente participar do concurso. Também gostaria de agradecer uma pessoinha muito especial que me incentivou muito para mim participar. Meu neto Carlos Eduardo da Luz. E em segundo lugar, nós temos na categoria poema a servente Joana Mara Machado. Ela é do CMEI Anísio Teixeira. Olha lá, Joana! E aí, vamos ouvir o poema da Joana? Ó princesa dos campos, de verdes verdejantes,
Campinas, são colares de brilhantes que te enfeitam ainda mais. São adornos os teus verdes campos, ó minha linda Campos Gerais. Os passos dos tropeiros e açoite dos escravos, entre golpe de machados, o teu solo foi gerado. Sou menino, sou carente, do afago dos teus bosques. Sou a gralha que voa alto em pinheiros de grande porte. Sou o vento que sussurra, o frescor da primavera em suas trilhas que me levam à linda Vila Velha. Sinto a alma que se abre da cascata que banha as pedras que lhes cabe. Sinto a vida renascendo nessa rocha tão profunda que se chama Buraco do Padre. Lançam sortes e cantoria aonde se devem povoar. Nos planaltos ou nas colinas, reza a lenda que te consagra, que tua Ponta Grossa surgiu do pouso de duas pombinhas. Chega gente diferente sobre o som dos teus alardes. Brilha uma nova esperança neste povo que te povoa. São imigrantes, refugiados, que conhecem os teus valores dessa rocha tão fendada às águas dos alagados. Mas um ano que se passa, em teu seio, ó Ponta Grossa, brilhe sempre seus caminhos nessa terra que tudo dá. Tenho orgulho de ser teu filho, ó majestade e princesa dos Campos Gerais, uma promessa que te faço, ó Ponta Grossa do Paraná, quando o fôlego me for tirado, que minha alma eternamente em sua terra descansará. E em primeiríssimo lugar, parararã, nós temos a nossa amiga Leia Nilce de Oliveira, que ela é da escola Zilá Bernadette Bach. Olha lá, Leia, tirou o primeiro lugar na categoria poema. E agora, vamos ouvir o poema da Leia? Parabéns, princesa. É para ti, minha princesa. Cidade com tantas belezas, dona de lindas campinas, verdes lindos, águas cristalinas. Posso até lhe descrever, parques, rios para lazer. Tudo é belo de verdade, amo tanto esta cidade. De Vila Velha a Botuquara, todos lindos, joia rara. Completando sua alegria, tem o Lago de Olarias. Quem visita, vem morar, se vai embora, já quer voltar. Com habitantes muito legais, vem conhecer Campos Gerais. Parabéns, princesa, és meu orgulho, tenho certeza. Esta alegria é toda nossa. Viva, viva, Ponta Grossa. E aí, gostaram dos poemas? Essas merendeiras estão de parabéns e todas as merendeiras que participaram, né? Eu adorei ler todos os poemas. E quem gostou aí em casa, vamos aplaudir essas meninas, levantando uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra Prof. Liz e até a próxima!